Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a segunda parte da aula. Pergunta da Karen, professor, parece os dados com porcentagem. Aí colocar aqui também na tabela, dados de porcentagem. Como assim, Ricardo? E na tabela? Aqui no formulário mesmo. O formato dos dados, você que escolhe, tá? De repente, se você quiser colocar só o quantitativo ou os dados em formato de porcentagem, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Você pode deixar os dados aparecer em formato de porcentagem, né? Clicando em cima do gráfico, clicando na opção de design, né? Aqui ele mostra todos os valores, se você escolher esse tipo. E tem outros esse aqui, né? Ele mostra exatamente o nome de cada fatia do gráfico, né? Ele mostra o nome e a porcentagem, né? Então depende de que forma você quer exibir esses dados, tá? E fica a critério você escolher. Então vamos lá então, pessoal, voltando para a nossa apostila, eu tinha comentado que vocês tinham que abrir na página 58, falando sobre referências relativas, absolutas e mistas, tá? A diferença de cada uma dessas informações. Página 58. Então, as fórmulas no Excel geralmente se referem a outras células, né? Exemplo, A1 mais B1. Ao clicarmos sobre uma célula com uma fórmula, surge a alça de preenchimento, que permite ao usuário propagar aquela fórmula, evitando a redigitação de inúmeras vezes, né? Observe na figura que, ao puxar a alça de preenchimento, a fórmula se alterou automaticamente. Nesse caso, temos uma referência relativa, já que a fórmula vai se alterando relativamente à primeira que foi digitada. Tá? Então, aqui na primeira linha, eu coloquei a fórmula igual a 1 mais B1. Né? Ou seja, ele vai pegar o 1 somar com o conteúdo que eu tenho na célula B1, que é 10. Ao fazer essa fórmula, eu tenho a soma de 1 com 10. Quando eu clicar na alça de preenchimento e puxar aqui até a última linha, ele vai entender que na próxima linha eu vou ter que pegar o conteúdo de A2 e somar com B2. Na próxima linha, A3 com B3. Então, ali eu tenho uma referência relativa. Ele pega a relação que eu tenho no primeiro conteúdo, na primeira fórmula, e à medida que eu vou trabalhando com a alça de preenchimento, ele vai se adaptando conforme a próxima linha, né? A2, B2, A3, B3, e assim sucessivamente, se eu tivesse mais linhas, tá? Então, isso é trabalhar com referência relativa. Quando eu tenho uma referência absoluta, né? Mas nem sempre desejamos que a fórmula se propague, ou seja, ela seja o mesmo uma mesma fórmula, né? Nesse caso aqui, soma, só que eu não quero que se propague para as demais linhas, né? Ou seja, ele pega o conteúdo de A2 e some com B2, né? Um conteúdo fixo. Neste caso, colocamos um cifrão antes da letra para evitar que a coluna seja alterada, ou antes do número para evitar que a linha seja alterada. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho A1
e B1, todas elas com cifrão tanto antes como depois. Se eu colocar esse cifrão aqui e puxar, ele não vai entender que nessa linha seguinte ele tem que somar o 2 com 11 e o 3 com 12. Ele vai entender que essa fórmula ela é fixa para as demais linhas, ou seja, ele vai entender que no próximo conteúdo vai continuar sendo somado apenas os conteúdos 1 e 10 da primeira linha. Tá? Vou fazer aqui para que vocês possam compreender aqui na prática como que funciona. Nós trabalhamos muito na questão quando trabalhamos com porcentagem para calcular uma determinada porcentagem em folha de pagamento. Você tem uma porcentagem fixa, essa porcentagem ela não vai ser alterada, né? E aí você congela aquela célula em específico, ou seja, a coluna e a linha, colocando o cifrão antes da coluna e antes da linha, para que aquela porcentagem, aquele valor fique fixo e não se altere ao longo da sua coluna, né, ao longo da sua tabela. Então, aqui eu tenho construído aqui 1, 2 e 3, 10, 11 e 12. Na primeira linha, a fórmula é igual a 1 mais B1. A hora que eu clico com a alça de preenchimento, ele vai entender que na próxima linha ele vai pegar quem? A2 e B2. Está aqui na minha barra de fórmula, tá? Na próxima linha, ele vai somar A3 mais B3. Se eu trabalhar com a referência absoluta, ou seja, travando a coluna e a linha, né? Então, aqui eu tenho o cifrão antes da coluna e antes do número da linha. Aqui, antes da letra da coluna, antes do número da linha. Feito isso, eu travei essa fórmula, essa referência, ou seja, A1 e B1, que vai servir para todas as demais na hora que eu vim aqui puxar. A hora que eu vim aqui na alça de preenchimento e puxar, todos vão dar 11. Por quê? Porque eu travei a referência daquela coluna e daquela linha. Tá? Então, nos demais linhas, ele vai entender que também tem que pegar pegar o 10 e fazer esse somatório. E não pegar os valores que estão nas próximas linhas e aí trabalhar com os valores de cada linha, tá? Conforme a gente fez aqui primeiro, sem colocar o cifrão, né? Aí sim ele entende que na próxima linha ele vai pegar os valores dos das respectivas células, né? 2 e 11, e fazer o somatório. Próximo é uma referência mista. Você pode trabalhar com um e pode trabalhar com outro. Como assim? Você pode trabalhar travando a coluna, ou você pode trabalhar travando a linha. Tá? Então, aqui, se eu fosse trabalhar com um ou com outro, vou trabalhar travando apenas a coluna. Tá? O valor da linha, eu vou deixar ele aberto. Tá? Vou travar a coluna, o cifrão antes da letra, e aí eu tiro o cifrão aqui da linha. Tá? Vou tirar aqui o cifrão aqui. Deixa eu vir aqui em puxar. Aqui ainda ele vai entender porque eu estou somando esses valores aqui, né? Então aqui eu travei apenas a coluna, tá? Mas a linha continua sendo o 1 aqui, tá? Agora se eu pegar... Deixa eu pegar e puxar aqui para cá. Isso aqui ele vai acabar ainda entendendo que ele tem que
Na coluna, vou travar a linha aqui. Deixa eu só colocar o cifrão aqui antes da linha. Vou tirar ele da coluna, colocar só na linha. Essa primeira linha aqui, ele fica travado, ou seja, esses valores aqui é 1 e 10, né? Aqui ele vai dar 11, porque ele vai entender que esses dois conteúdos... Vamos lá. Quando precisamos de uma combinação das duas situações, colocamos o cifrão à frente apenas da letra da coluna. Nesse caso aqui, é A1. Ou do número. A cifrão, linha de número 1. Assim, travamos a propagação da coluna ou da linha. Observe a seguir que parte da fórmula está sem o cifrão, e por isso se alterou. E a outra parte ela fica travada, em virtude da colocação do cifrão antes de B e de 1. Então, aqui o que eu fiz de errado foi o seguinte. Na primeira parte da fórmula, eu vou colocar sem o travamento. Eu vou colocar 1 simplesmente, ou seja, o valor 1. Vou deixar a linha aberta. Essa linha aqui, A2, A3, ela vai conseguir propagar os valores. Porém, essa segunda parte aqui, que é B, né? Eu vou travar aqui a coluna. E vou travar aqui a linha B1. Vou travar esses valores. A hora que eu fizer a propagação com a alça de preenchimento aqui para baixo, deu valores diferentes. O que ele entendeu aqui? Na próxima linha, ele pegou esse valor 11 e somou com quem? Somou com o conteúdo que eu tenho em... Aqui, ó, B1 eu travei, né? Essa condição aqui, ó. B1. Então, aqui somou 10 com, deu 11. No próximo, na hora que eu arrastei aqui, ele vai pegar quem? Ele vai pegar o valor de B1. Quem que é B1? 10. E vai somar com o próximo conteúdo da linha A2. 12. Tá? Por isso que não dá 13. Então, a referência aqui eu travei como sendo 10 para todas as demais linhas. No próximo, eu continuo pegando 10, eu travei aqui em cima, ó. Tá? Pode perceber que aparece B1 em todos, né? Então, eu tenho 10, que somado com a próxima linha, eu tenho o valor de 3, deu 13. Tá? Então, eu posso tanto travar a primeira parte da fórmula, ou deixar livre, ou como trabalhar travando a segunda parte, deixando a primeira livre. Aí eu trabalho, então, com a referência mista, né? Onde eu posso travar ou a coluna ou o valor da linha em específico. Aqui tem um exemplo onde eu tenho a comissão. A comissão, independente do valor de venda, é 5%. Então, eu tenho um valor único para todos, né? Então, Professor, eu preciso trabalhar. tem gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui. A Shirley. Eu não recebi notificação, não. Deixa eu falar para ela tentar entrar aqui. Deve ter sido na hora do intervalo que ela tentou entrar. Ou não, foi agora. Não recebi notificação aqui no celular, não. Deve ser que ela não está conseguindo entrar por causa da conexão, né? Às vezes é isso também. Ok, então, continuando aqui. Então, nós temos aí o valor da comissão, que é fixa para todos, independente do valor de venda. Então, eu preciso
travar este valor aqui para que ele não se altere. Se eu não travar, o que que acontece? Eu começo iniciando aqui a comissão da Renata, com o valor de comissão estando em E, linha de número 5, e se eu arrastar sem travar aquela célula em específico, o que vai acontecer? Vai entender que a porcentagem da Marlene vai estar o quê? Na linha E6. Da Rúbia, na linha E7. Da Carla, comissão E8. Então, se eu não travar, vai acontecer isso. Ele vai entender que ele precisa propagar também esse valor de comissão na coluna E. Vamos fazer aqui para que vocês possam entender aqui também. Então, tem aqui A, B e C. Vou aqui mesclar e centralizar. Controle de comissões. Mês de março. Nome. Vou colocar os valores: 50.320, 44.850, 46.800, 57.120, 40.200, 51.340, 42.850. A comissão ela é única, independente do valor de vendas, 5%. Vou colocar aqui na linha E5, tá? Conforme está aqui. E5, é isso mesmo, 5%. Qual que é a fórmula da comissão? Né? Igual valor de venda vezes a comissão, que está na coluna E, linha de número 5. Tá? Então, o valor de comissão em cima do valor de 50.320, 5%, deu 2.516. Se eu pegar desse jeito, sem, aqui nessa fórmula inicial, travar a coluna e a linha, o que vai acontecer? A hora que eu pegar a linha, a alça de preenchimento, vou colocar ele aqui embaixo, deu valor zerado. Por quê? Porque ele entendeu, ó, no próximo ele vai pegar quem? E6, próximo ele vai pegar E7, que é uma coluna vazia, né, uma linha vazia, E8, aqui E9, e aqui E10, e aqui o último E11. Então, aqui na fórmula inicial, eu preciso vir aqui dentro e colocar o cifrão, tanto antes da letra representando a coluna, como antes da linha representando o número, né? Fiz isso. Apagar esses aqui e pegar a alça de preenchimento. Ou seja, no próximo, ó, todos estão como referência única, sendo E5. Professor, esse aí é o mista, Okay? a referência mista, não é? Não, esse aqui ele é o primeiro lá, que ele trava os dois, né? Que é o
absoluta. Ele trava tanto a referência da coluna como a referência da linha, é o absoluta. O relativa não tem o travamento nem da linha nem da coluna, né, que aconteceu exatamente o que a gente fez no início, a gente não colocou o cifrão, à medida que foi puxando, né, a alça de preenchimento, ele entendeu que ele vai ter que pegar o E6, o E7 e assim por diante. E aí o mista, eu posso travar tanto essa primeira parte aqui, ou seja, eu posso pegar um valor único de comissão, ou posso colocar um valor único para a porcentagem de comissão. Né? Se eu tivesse uma tabela aqui com diversas porcentagens, né? Por exemplo, 5, 7, 8, 9 e 10% de comissão. Né? Eu tenho aqui quantos funcionários? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 3, 4, 5, colocar 11, colocar 12. Tá? Pegar aqui, colocar o símbolo de porcentagem. Se aqui eu não colocasse o símbolo de cifrão para travar tanto a coluna como a linha, primeiro ele vai pegar o E5, que é 5%, e à medida que eu fosse puxando aqui, ele ia pegando os demais, ó. E6, que é 7%, E7, 8, E8, 9%, e assim por diante. E aqui, se eu quiser, por exemplo, pegar esse valor único, né? Pegar esse valor de venda 50.320, e aí em cima de cada um desses aqui calcular a porcentagem, também tem como. Então, por exemplo, B3 representa 50 mil. Eu posso fixar esse valor travando aqui a linha, né? B3. Estou travando a coluna, na verdade. Então, vou ter que travar a linha em específico, né? Vou travar a linha B3. Colocar um cifrão aqui antes. Travei. Só que aqui na segunda parte eu não quero. Eu quero travar só parte da função, parte da linha, ou seja, esse valor de 50.320, que ele vai ser o único. Aí em cima das porcentagens, não. Aí porcentagem, por exemplo, quanto que é 5% de 5.320? 7%. Aí ele faz um cálculo único em cima desse valor aqui. Então eu não quero que os valores sejam alterados, o valor é único, só que as porcentagens não. As porcentagens elas podem ser alteradas, tá? Vou apagar esse aqui. A hora que eu puxar, o que aconteceu? Aqui eu tenho B3 como sendo o valor. Aqui também eu tenho quem? B3, 50.320. Aqui também eu tenho B3, só que só muda quem? O valor da porcentagem. Então, aqui nessa situação, eu tenho um trabalho com a situação mista, onde eu consigo travar a linha ou a coluna, né? E aí eu consigo, na outra parte da fórmula, trabalhar com, por exemplo, a relação, a referência relativa, né? Que eu não travei nenhuma dessas porcentagens, elas foram mudando de acordo com o valor que eu determinei que fosse o único. Professor, é porque eu estava falando, eu perguntei, porque nesse caso aí, o senhor colocou o cifrão só, no início estava começando, só em uma parte, só no caso da coluna C. E aí, agora o senhor colocou apenas do lado direito da coluna B. Aí não está antes da coluna B, da letra B, né? Não está nem antes nem depois, só está depois.
Qual Sim, que é a diferença? Se eu colocar o cifrão antes do B e depois do B, qual que é a diferença aí nesse que você fez agora? Porque a agora, pelo diferença. que eu entendi, o senhor pegou só o primeiro valor, e em cima do primeiro valor, o senhor foi adicionando as porcentagens, certo? Exatamente, E se eu exatamente. colocar, no caso, o cifrão antes do B, eu vou estar mudando o valor e a porcentagem, é isso? Não, a porcentagem está na segunda parte da função. Se você for trabalhar na segunda parte da função, aí sim é interessante você fazer o quê? Travar justamente o que a gente tem aqui como referência a coluna. Então, se eu colocar aqui antes, eu vou ter como referência travada a coluna E, né? 5%. Vamos ver se ele vai entender isso. Mas a diferença é simples, assim, a mal do... como a gente está visualizando aqui, se eu colocar antes, ele trava a coluna. Se eu travar antes do número, eu travo o conteúdo que tem na linha. Então, se eu pegar aqui agora desse jeito, na segunda parte da função, aqui ele não travou. Então, na verdade, aqui ele tem que travar a linha, porque ele está aumentando a porcentagem de acordo com as linhas, né? E 5, E6, E7, E8, E9 e 10. Tá? Então aqui ele vai travar, na verdade, o valor das linhas e não da coluna. Então um trabalha com o travamento da coluna e outro com a questão de você travar o conteúdo da linha. Tá? Então, basicamente é essa a diferença. Aqui ele não deu certo da questão de travar o conteúdo da coluna, porque na verdade ele não tá se propagando dessa maneira aqui, né? Se eu tivesse propagando os valores aqui, ó, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. E aqui os valores estão assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, vou colocar 10 aqui. Os valores de porcentagem, eles estão modificando de acordo com as linhas, né? Está passando de uma linha para outra. Aqui não, dessa maneira, então aqui depende muito da forma como eu estou organizando as minhas informações. Se a comissão aparecer assim, organizada em colunas, como eu acabei de colocar, vou colocar aqui o sinal de porcentagem. Agora, se eu vier aqui na função e pegar e travar dessa maneira aqui, a coluna, né? No caso, eu travei a coluna E e travei aqui o valor. Ele continuou aqui indo para coluna. E na linha ele continua. Espera aí, deixa eu pegar aqui e apagar esses daqui. Continua pegando esses. A referência do E5, ele está na coluna E, linha de número 5. Se eu pegar aqui para todos, vai ser 5%, vai dar o mesmo valor. Tá, aqui então eu travei a coluna e a linha. Isso aqui, na verdade, ele serve só para partes da função. Ou eu consigo travar desse lado, o esquerdo, ou eu consigo travar desse lado direito. Tá? Se eu pegar agora e pegar aqui parte da função, aqui eu travei tanto a linha como a coluna, né? E não deixei ele nem propagar nem na parte inferior
nem aqui na parte onde eu vou propagando de coluna em coluna, né? Agora, se eu liberar o E e travar a linha, agora se eu voltar aqui, ó, E5, E5, ele continuou propagando, fechando aqui a linha. Tá, Então, professor, é porque aqui na apostila tá, o cifrão tá, tipo, só em uma coluna. certo. Aqui tá A1 mais cifrão B, cifrão 1. Aí Aham. eu confundi mais por esse motivo, porque aí o senhor tá fazendo só em um lado, não tá dos dois lados da letra. Não, você fala dos dois lados da função, né? Ou eu consigo Isso. utilizar essa mista aqui em parte da função. Ou eu utilizo na primeira parte ou na segunda, conforme está nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui, ele está travando tanto a coluna como a linha. Então, é referência relativa, trabalhando por partes da função. Tá? Então, ou eu utilizo na função toda, ou eu utilizo em parte da função. Essa referência relativa, ela serve para travar tanto a coluna como a linha. Então, B1 aqui, você pode perceber que está como referência em todas na linha 2 e na linha 3. B1 é 10. Né? À medida que eu for trabalhando aqui, deixa eu voltar no exemplo que eu fiz. B, aqui, planilha 1. Está aqui exatamente como está na apostila. Então, o que acontece? Tem esse valor aqui. Na linha 2, ele vai pegar o valor que está lá em B1, né, ou seja, esse valor fixo que eu determinei aqui, e somar com o valor que eu tenho aqui desse lado. Esse valor aqui ele continua sem travar, né? Então, ele vai continuar propagando. 2, Sim. e aqui no último eu tenho o valor de B1 lá em cima, que é 10, e somado com esse valor aqui dessa linha, dá esse valor. Então, a relativa, ele serve tanto para eu fixar... Essa é a mista. Isso. Então, aí essa daí que é a que o senhor estava fazendo lá, que o senhor pegava a coluna A, Aham. e a referência era a coluna B, que é Esse o aqui da primeiro comissão? valor lá da comissão, 2.000 e Aham. alguma coisa. Aham. E aí, através dessa referência, que é o C3, né? O Aham. senhor ia fazendo a comissão do restante, não era isso? Eu entendi, assim, que eu vi pela apostila aqui, eu entendi mais ou menos assim. Que o senhor pegou a referência C3, e manteve ela fixa. C5. Aqui no caso, E5. 5%. Entendi. Então, Essa aqui tá fixa. Se eu pegar e fazer aqui, ó, igual, os 50.320, não vou colocar cifrão para poder fixar esse valor, porque esse valor aqui ele vai mudando, né? Conforme os vendedores. O que vai fixar apenas o valor da porcentagem, vezes esse valor aqui, de E5. Esse valor aqui ele não vai mudar, ele vai ser único em todos os valores de venda. Então, eu tenho que colocar o cifrão tanto antes como antes aqui da coluna, né, da letra que representa a coluna e do número que representa a linha. Tá? Se eu pegar aqui esses valores, se eu pegar e arrastar com a alça de preenchimento, ele vai calcular 5% em cima desse valor próximo, que é 44.850. Né? No próximo, mesma coisa. sim. Aí, agora eu tô vendo aí que o senhor colocou o cifrão dos dois lados. No início, só estava antes. Aí eu estava confundindo por causa disso. Ah, tá, não. Você fala nessa segunda parte aqui, eu coloquei só Isso, em um. isso, o cifrão só estava antes da letra, não estava Aham. depois. Tá, Mas não, parece que não mudou, né? Não teve interferência nenhuma. não, nesse caso não, tá? Agora, se eu pegar Agora eu e entendi. trabalhar com esse aqui, ó, tirar o cifrão tanto daqui como daqui, vamos ver o que vai acontecer.
pegar, apagar esses valores. Agora, o que acontece? Ele vai entender que ele vai pegar o próximo E6, E7, E8, E9, E11, né? Porque eu não fixei... nenhum valor, eu né? não peguei nenhum valor. Agora é o seguinte, vamos fazer com que ele vai e pegue esses próximos aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Então eu vou fixar a linha, colocar o cifrão aqui antes da linha, deixar ele preso, fazer com que ele não se propague, deixando a coluna livre. Aqui ele pegou, só arrastar aqui com a alça de preenchimento. Ele pegou aqui E5, 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 pegou tudo E5. É a forma como eu estou colocando esses dados aqui. B4, B5, B6. Vou colocar aqui antes. Antes aqui ele também não entendeu. A forma de organização aqui na tabela. É isso mesmo. Aqui ele pega, ó, tá vendo? 5%. Aqui ele pega o 6%, 7%, 8%, 9%. E aqui por último o 10%. Aqui deu zerado porque não tem nenhum valor aqui. Agora apareceu. Tá, então foi a forma como eu organizei aqui. Então eu travei a coluna, porém a linha continuou sendo alterada. As porcentagens são diferentes. Agora quando eu tenho só uma porcentagem única para todos, aí sim eu tenho que utilizar tanto o cifrão aqui antes, como antes da coluna, como antes da linha também. E aí eu travo 5% como valor único para todos. Aqui 5%, 5% e 5%. Então só falando aqui sobre a diferença de cada um, a mista, né? Você trabalha dos dois lados da função, travando tanto a coluna como a linha. Aqui a relativa não há travamento, né, de célula, ou seja, a fórmula ela se propaga nas demais linhas. E aqui a última, que é essa relativa, né, na verdade a mista, né, onde você tem a possibilidade de trabalhar com um com o outro, travando de um lado, ou no caso aqui o C, a coluna C, a referência B, e do lado esquerdo aqui você deixando sem o travamento aqui da célula, né? Ou seja, aqui eu tenho o valor 1, A2, 2 e 3. Esses valores aqui vão mudar, só que desse lado aqui, a referência B1 ela vai ser única para as demais linhas, né? Então ele vai pegar 10 com 1, na próxima linha 10 com 2, na próxima linha 10 com 3. Tá? Então seria essa... Professor, sim. para travar uma linha e uma coluna, é só o símbolo cifrão só? Ou existe mais algum? Tanto antes da coluna, da letra, ou Sim. antes da linha. Então é só o cifrão que trava, né? Só o cifrão. Ah, tá. Obrigado, então, professor. Nada.
Então, aqui tem os exemplos, né? Igual a gente fez, 5%. Aí aqui nos demais aparece sem valor nenhum, porque se você não colocar o símbolo de cifrão, ele vai entender que vai ter que pegar o E6, E7, né? As referências mistas. Ok. Aí a questão do autofiltro, pessoal, que a gente conversou lá no início da primeira parte da aula, né? Na página 62, explicando justamente como trabalhar com esses autofiltros, né? Posicione o cursor em uma célula da sua tabela, clique na guia início, né, e tem lá essa opção de classificar e filtrar, selecionando dentro de página inicial. Eu tenho aqui do lado direito classificar e filtrar. Eu consigo organizar as informações classificando em ordem crescente ou decrescente. E aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com os filtros, né, que foi mostrado. Então, eu quero selecionar só da Renata. Marcar aqui, desmarcar todos. Só da Carla, né? E a tabela ela fica personalizada de acordo com que a tabela mostre apenas informações desse funcionário. Então, se eu tivesse aqui vendas do mês de março, abril, eu posso filtrar também essas vendas só de um determinado mês, de um determinado funcionário. Então, para trabalhar com filtro, foi a primeira parte, também está aqui na página 62, tá, da apostila. Depois vocês podem dar uma olhada. Para a gente fechar essa aula de hoje, lá na página, vou voltar aqui um pouco aqui em cima. Vamos fazer aqui essa função ou que está na página 41. Ela trabalha com opções, né? Dá a possibilidade de você trabalhar com uma opção. Ou você satisfaz uma condição, né? No caso, nesse exercício aqui, são gastos, né? A pessoa fez uma compra acima de 150, então ela tem o direito ao desconto de 12%. Ou, de repente, ela tem comprado, né, fez a compra nesse cupom aí de 5 itens. Então, ou ela compra 5 itens dentro desse cupom, ou ela tem um gasto superior a 150, que já vai dar direito a essa pessoa a ter aí, né, o desconto de 12%. Vamos montar a tabela. 3, 4, 5, 6 colunas. Quantidade, total, desconto, total a pagar. Quantidade, preço, produto. Produto A, B, C. Valor 45, 89, 37, 325. Quantidade 5, 2, 4, 1. E desconto total a pagar. Ok.
total aqui eu descubro pegando o preço unitário do produto, né, multiplicado pela quantidade. Aí eu tenho esse valor. Pego a alça de preenchimento e puxo até a última linha para calcular os demais produtos. O desconto, então, está em cima da situação lógica ou, né? Então, vamos lá colocar a situação. Então, vou montar aqui, né? Igual se a estrutura lógica eu tenho esse valor aqui, que é a quantidade, a primeira condição, né? Primeira condição em cima da quantidade. For maior, vamos ver aqui qual que é a condição. Compras acima de 5 unidades, então maior que 5, né? Ponto e vírgula. Eu tenho a primeira condição. Se isso aqui for, a quantidade for acima de 5, vai dar um desconto aí de 12%, né? Então, os dois é 12%, é isso mesmo. Vai ter um abatimento de 12%. Ok, é isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses 12, o símbolo de porcentagem, né? Não fechou as aspas, professor. Ai. Isso, eu não fechei as aspas aqui. Aqui eu tenho se ou, né, a condição lógica 2, eu continuo se dentro da mesma estrutura, coloco a condição ou, né? E aqui eu tenho agora o total maior que 150, fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Se essa condição aqui for verdadeira, também vai dar um desconto aí de 12%, né, para ambas as condições, dependendo da quantidade e do total. Só O precisa colocar o 150 igual, tem que ser não? entre aspas mesmo? Esse número aqui a gente vai colocar pelo símbolo da porcentagem. Esse símbolo de porcentagem aqui ele não vai fazer a leitura como numérico. Eu vou fechar. Abri, fechei. Professor, Sim. mas o 150 não entra vai entre aspas, não vai? Que ele seria como se fosse o C3, né? Não, não vai pegar o C3, não vai pegar a coluna quantidade, ele vai pegar o total, né? A coluna total. Não, sim, mas eu quero dizer no raciocínio, No isso, valor ele não numérico, entraria... porque é um valor numérico. Isso. Sim, aqui tanto eu posso colocar ele entre aspas, como sem. Ele só pega para a questão de caractere. Se tiver algum caractere no meio, ele tem que ser colocado entre aspas duplas, senão ele não entende. Tá? Então, mas aqui para número ele é tranquilo, ele vai entender. Agora deixa eu ver por que está dando erro aqui. Não está tentando digitar. Professor, mas não precisa colocar o igual, não? No segundo ciclo que você colocou? Não. O igual é só Não? no começo. Ah, tá. O CEO que vai no começo, né, gente? CEO aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu pegar aqui a estrutura. Então, no caso aqui vai ser o C, né? Não vai ser C5, vai ser C3, que é o primeiro. Maior que 5, não é igual, tem que ser maior que 5, né? Aqui não vai ser 5, vai ser D, que vai ser a coluna total. E aqui a linha 3.
maior que 150 também, né? Não é maior ou igual. Deixa eu ver a condição aqui para essas clientes que é compras acima de 5 unidades ou valor gasto acima de 150 terão direito a um abatimento de 12%. Aqui a forma tá errada, não é maior ou igual, é maior só, conforme a condição que está dizendo aqui, né? Então, maior que 150, ele vai pegar o valor de quem? Ele vai pegar o valor de E5, que é esse total que da compra, né? Na verdade, não é E5, é D5 também, ó, D5. Primeiro aqui é D3. Vai pegar esse valor do total que der da compra e multiplicar por 12%. Né? Nesse caso aqui, 0,12. Tá? Ou eu posso colocar daquela maneira, colocando em alguma célula aqui 12%, né, e referenciando essa célula aqui. Então, 0,12, ponto e vírgula. Se nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, né, ou seja, ele não tiver comprado mais do que 5 itens, ou até mesmo não tendo comprado, feito em compras mais do que 150, ele vai dar o valor zero, ou seja, ele não vai ter direito a desconto. Né? Então, D3 multiplica 0,12, ponto e vírgula 0. Aqui deu 27% de desconto. Vou colocar aqui o símbolo de porcentagem. Então, aqui ele pegou... Aqui ele vai ter direito, porque o total da compra passa de 150, né? Então, ele vai pegar esse valor 225 e multiplicar por 12. Tá? Então, realmente dá 27, né? Você pegar aqui a calculadora... 225 vezes 12 dividido por 100. Deu 26,64, né? Ele arredondou aqui para 27. Se eu pegar aqui e aumentar as casas decimais, não. E ele arredondou direto, deu 27%, tá? Então, ele arredondou, como ele está em porcentagem, ele vai para... Ele arredonda a casa decimal. D3 vezes 0,12. É isso mesmo. Deu 27. Se eu arrastar aqui para os demais, aqui também ele vai ter direito a esse desconto, né? Porque passou de 150. Então, não necessariamente aqui o ou, ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras para que dê o desconto, né? Um ou outro. Ou ele compra mais do que 5 itens, ou ele compra mais do que o total da compra, né, ultrapasse o valor de 150. 178. Professor, Sim. Professor, o senhor fez como é que fala? A porcentagem com a quantidade, né? Porcentagem. Isso, a porcentagem de 12 com a quantidade de item comprado, né? Isso, a primeira parte da fórmula, sim. Ele verificou se C3 ele possui mais do que 5 itens na compra, né? Ou Sim. ele tendo o total, que é D3 aqui no caso, né? Se ele for superior ao valor de 150, ele vai pegar quem? Ele vai pegar esse mesmo D3, esse valor da compra, e atribuir 12%. Caso as condições, nenhuma delas satisfaçam, vai dar o valor zerado. Por que valor zerado? Ele não vai ter direito a desconto de 12%, né? Ah, igual na coluna 5, que deu zero isso, 148. Isso, exatamente. Por quê? Porque ele não comprou mais do que 150 e também não teve mais do que 5 itens na compra dele, né? Isso. 78 vezes 12. Professor, sim. lá onde tem o zero, se tirasse, dá certo? E os 12% não ficou entre aspas. Também é normal? É por ser número? Lá no final da fórmula. É por ser número, 0,12. Tá. Aí no total, desse de 5 e 225, se eu pôr 149, de qualquer forma ele vai reconhecer, né? Só faz esse teste, por favor.
Já que ele Se eu tem então de colocar... quantidade, né? Isso, se eu colocar Não, aqui 149, que aí ele sairia fora da regra, né? Isso. Ó, não reconheceu. Isso, não reconheceu. Mas devia, né? Não, porque ele tem que ser, a condição tem que ser mais do que 5 itens e tem que ser mais do que 150. Aqui é igual a 5, entendeu? Ah, não, você pôs maior. Lá tá Isso, falando que é maior. Ah, Isso. tá. Então muda a quantidade para 6, aí sim, né? Isso, aqui na apostila, ele está colocando a condição como se fosse maior ou igual a 5. Mas se a gente for ler a estrutura aqui em cima, ó, o que ele está dizendo não condiz que ele seja igual, tem que ser superior. Né? Um comerciante deseja aumentar suas vendas e propõe a seus clientes que em compras acima de 5 ou valor gasto acima de 150. Então, aqui, na verdade, a fórmula, tá? Aqui eu coloquei até errado, tá? Não é maior. O enunciado não está condizente com a fórmula, né? Exatamente. Tá, então... Tá, mas lá se nós colocarmos 6, ele vai reconhecer, né? 6 com 149, por exemplo. E se eu colocar a quantidade de 6, aí sim, aí ele já faz o cálculo de 12% em cima desse valor. Certo. Tá bom? Vamos ver se esse si vai me entrar, viu? Porque esse si me mata. O ou, ele dá possibilidades, né? Ou acontece uma coisa ou acontece a outra. Agora, o e, olha só a diferença se a gente colocasse, em vez do ou, colocasse o e aqui dentro. A condição, né? O operador e. O e, ele já vai ter que acontecer as duas coisas. Então, aqui na fórmula, para que ele ganhe o desconto de 12%, vai ter que comprar mais do que 5 itens e a compra dele tem que dar maior do que 150. Caso não aconteça isso, ele não tem direito ao desconto, vai vir zerado, né? Então, nesse primeiro aqui, deu zerado. A primeira condição, ok, tem mais do que 5 itens, só que a compra dele não deu mais do que 150. Diferente do ou, né? Ou acontece uma coisa, ou acontece a outra, para que ele tenha direito ao desconto de 12%. Então, nesse aqui, se eu colocar 151, aí ele tem direito ao desconto. Se eu colocar 150, não, porque é maior do que 150. Tá? Então, tem que trabalhar muito bem essa estrutura aqui no começo, trabalhar com os operadores, né? Ou e para tornar a estrutura obrigatória, as duas situações tendo que ser verdadeiras, ou com o operador, ou para que eu possa escolher entre uma operação e outra operação. Né? Ele dá a possibilidade de escolha, diferente do E. O E é obrigatório. Ó. Então, se eu colocar aqui e puxar a alça, esse aqui, o segundo vai vir zerado. Por quê? Porque a quantidade não é superior a 5, porém o total é superior a 5, né? A 150. Mas aí o primeiro também tem que ser verdadeiro, né? Então todos aqui vão vir zerados, porque uma das condições não satisfazem todo o processo, né? Voltando aqui para o ou. Puxar aqui para baixo. Aqui já deu desconto, porque a coluna quantidade satisfez a condição. Aqui também deu direito a desconto, porque essa coluna total satisfez a condição de ser superior a 150. Aqui deu zerado, nenhuma das duas colunas satisfez, né? A estrutura lógica. Aqui a quantidade não é superior a 5 e nem aqui total superior ao valor total da compra de 150. Aqui, apesar da quantidade não ser superior a 5, o total da compra foi superior a 150, o que deu direito a ele de ter esse valor de 325, que multiplicado por 12, dividido por 100, vai dar exatamente esse valor de R$ 39 de desconto. Né? Total da compra é pegar esse valor total menos esse valor aqui, né? Então, ele vai ter um desconto de R$ 132. O valor total menos o valor do desconto. Ok? Mais para frente
A gente vai entender como colocar dentro da função esse cálculo. Ele já vai calcular isso aí de forma automática. A hora que ele pegar o valor do desconto, na continuação da fórmula, eu já posso pegar esse valor total e subtrair desse desconto para que ele apresente esse total a pagar, né? Porque primeiro eu preciso saber qual que é o valor do desconto, se ele tem direito ou não, para depois eu fazer o total a pagar, tá? Então, mais para frente. Por enquanto eu vou confundir um pouco vocês, para que vocês possam entender essa primeira parte, e aí depois a gente consegue automatizar esse processo, já colocando dentro da própria estrutura do SI o cálculo da fórmula aqui, né, que no caso nós fizemos o total menos o valor do desconto. Tá? Mais importante primeiro é vocês entenderem essa diferença de como trabalhar com E quando eu trabalho com o. O E é obrigatório, todas as condições serem verdadeiras, e o OU ele já dá a opção de escolha, né? Ou é a primeira condição, ou é a segunda, qualquer uma das duas sendo verdadeiras, ele já vai ter, neste exemplo, o direito ao desconto de 12%. Voltando aqui na nossa apostila, o exemplo, então, está na página 41, aí só coloquem essa ressalva, essa observação, tá? Tome muito cuidado na hora de você produzir, né? Após a aula, é interessante você replicar esse mesmo exercício aí para vocês aí. E aí só observe que não é maior ou igual, tá? Nas duas condições é maior segundo o que isso aqui está dizendo para a gente, né? O enunciado do exercício está dizendo para nós, ok? E aí vai ficar como desafio aí da aula de hoje, né? Esse exercício que está na página 40, onde nós temos os alunos, a nota dos bimestres, não sei se eu fiz com vocês, eu acredito que não, né? A média e a frequência. E aqui nós temos um conceito. Esse conceito, ele vai estar estruturado em cima de 3 possibilidades. Tá? Olha, tem o operador E, eu tenho o F6, que é a média, então tem A, B, C, D, E, F, a média. Aqui eu tenho G6, que vai trabalhar com a frequência, e aqui eu tenho, na verdade é o contrário, tá, pessoal? Começa aqui, ó, começa aqui no quarto bimestre, ó, quarto bimestre, média e frequência, tá? Então, o conceito aprovado ou reprovado vai trabalhar em cima de 3 dados: nota de quarto bimestre, a média e a frequência desse aluno, tá? Aqui 75% foi representado por 0,75. Tá? Então, ou seja, para que o aluno seja aprovado, ele precisa ter uma nota de quarto bimestre superior a 7, a média superior a 7,5 e a frequência dele precisa ser maior ou igual a 0,75 ou 75%. Se uma dessas condições forem falsas, a nota dele de 4 bimestres for inferior a 7, né, aqui tem que ser maior ou igual a 7. Se for inferior, 6,9, mesmo ele tendo uma frequência boa, mesmo ele tendo uma média boa, ele vai estar na condição que reprovar. Se eu colocasse ou uma dessas possibilidades aqui estando corretas, já seria o suficiente para que ele estivesse na condição de aprovar, tá? Então, olha só que absurdo. Vamos imaginar aqui que ele tenha notas boas, porém a frequência desse aluno não seja tão boa, seja 50% aqui. Se eu colocasse o ou, se ele tivesse uma frequência 75%, mesmo tendo as notas ruins, ele passaria de ano. Então, olha como que vai mudando as condições de acordo com
como eu vou mudando os operadores, colocando o ou o e, por exemplo, e conforme eu vou mudando aqui, né, a estrutura lógica. Tá? Então, eu quero que vocês façam o teste. Primeiro, replicando essa tabela que nós fizemos na página 41. E segundo, como desafio, fazendo essa tabela que está na página 40, trabalhando essa nota de alunos com essas 3 possibilidades. Né? Agora a gente tem 3 possibilidades, viu, pessoal? A gente não tem 2, conforme a gente viu nesse exercício, né? Então, E significa o que mesmo? Ou era a quantidade, A o letra E E. é obrigatório as 3 estruturas lógicas estarem corretas para que a condição final seja verdadeira. Né? Ou seja, nesse caso aqui, ele precisa ter uma nota de quarto trimestre boa, uma média boa, uma frequência boa. Senão, ele está na condição de reprovado. Né? O E ele quer dizer obrigatório, as 3 condições serem verdadeiras. E o ou não. Qualquer uma das 3 condições sendo verdadeiras, a citação final aqui, nesse caso do aluno, ele está aprovado, né? Só fazendo a leitura aqui da condição, né? Essa função é utilizada em conjunto com a função se e permite criar até 30 condições, tá? Eu posso ter 30 condições dentro dessa estrutura, que retornarão um valor verdadeiro se todas elas forem satisfeitas, né? O E vem de obrigatório. No entanto, cada uma delas não seja satisfeita, o resultado será falso. E o ou também é utilizada com a função se, permite criar uma cadeia de condições com uma única diferença em relação à função e. Basta que uma das condições seja satisfeita para que o resultado seja verdadeiro. Okay? Certo, pessoal? Eu vou abrir daqui a pouco, dentro de instantes, lá na nossa plataforma, então, essa atividade do dia de hoje. Repliquem essa tabela que nós trabalhamos na aula, né? De repente, você vendo com mais calma depois, fazendo a leitura também da apostila, que é importante. E aí você replica essa atividade e faz como essa que está na página 40. Vamos continuar falando, vamos continuar fazendo exercício para que vocês melhor essas funções lógicas. Não é isso mesmo, é complicada, mas essa primeira parte aqui, o entendimento da diferença de um para o outro, ela precisa ficar assim, bem clara para que você possa seguir adiante. Tá? Isso, ou a primeira parte da aula, ou de repente tem alguma dúvida sobre algum exercício que nós já construímos durante a aula, alguma formatação, tem alguma dúvida, quer compartilhar a tela conosco aqui para mostrar alguma dificuldade, aí fica aberto para que vocês possam abrir o microfone e falar. Tá? Então, era só para a gente terminar as duas tabelas. Sim, João Vitor. Vocês vão fazer aquela que está na página 41, né? Replicar, e a página 40 fica como desafio para vocês fazerem, tá? Arnaldo, eu não sei se ficou claro, apesar que eu, assim, mas cada um às vezes recebe de uma forma, né? O que eu estou entendendo aí dessas fórmulas de E e de OU? O OU são escolhas que você faz. Sim. Né? No decorrer da vida da gente. Ah, você quer o tênis Nike ou Adidas? Então, você vai ter que escolher um ou outro. E o E, você vai poder somar os dois. Você vai ter o Adidas e o Nike. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, é soma. O E vai ser uma soma. Você vai ter 1, 2, 3 e que vai te trazer um resultado. Mas tem que entrar as 3 condições. E o ou, infelizmente, você tem que fazer uma escolha. Correto. Qualquer uma das duas dando certo, já satisfaz a estrutura lógica todinha. Então, eu comparei lá com o do aluno, né? Olha que estrutura doida. Se eu colocasse o ou como escolha, vamos imaginar que o aluno tem notas boas, só que não tem uma frequência tão boa, né? Ele tem frequência 50%, as notas dele é ok, é boa,
E mesmo assim, mesmo com uma frequência ruim, ele passaria de ano, né? E a gente sabe que não pode. A frequência ela tem que ser de acordo com as diretrizes lá, 75%, né? Isso. Elisângela, o meu não quer dar certo, apliquei a fórmula e não vai. Qual fórmula, Elisângela? Essa do E, do O. O meu deu certo, estava esquecendo. Ah, tá, do parênteses. O som estava ruim. Tranquilo. A aula está gravada. Aí depois pode... A atividade na fase é da página 41? Acho que vai enviar para o E senhor. replica a página 41, na verdade são duas, né? Replicar a atividade da página 41 e aqui da página 40 fazer esse do boletim escolar, tá? Sim. No caso, vou mandar as duas para o senhor, então. Mandar as duas, correto. Ok. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, eu vou liberar vocês, né? Vou encerrar a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida adicional, pode mandar mensagem lá no grupo, no privado, que eu vou tentando auxiliar vocês. Lembrando, pessoal, sempre, à medida que for tendo alguma dúvida, tira o print da tela, do exercício, que fica mais fácil de eu visualizar qual que é essa dificuldade, né? Tem pessoal que até manda vídeo, professor, eu estou fazendo aqui, não está dando certo, que fica visualmente mais fácil de eu entender o problema de vocês, tá bom? Do mais, eu agradeço novamente a participação de vocês, o empenho de ontem, de vocês terem participado da palestra, do evento, né? Quem não fez ainda, a atividade de ontem é o preenchimento do relatório, né? O link do relatório está lá no nosso grupo, o link da palestra gravada também. Aí, se estiver tendo qualquer dificuldade, pode me perguntar depois que eu respondo vocês. Até amanhã, se Deus quiser, Deus há de querer. Com certeza, amanhã nós estaremos juntos novamente. Até amanhã, pessoal. Amém, até. Até, amém.